Vamos lá, vamos observar. Primeira coisa, teu filho tem um fascínio visual por luzes ou objetos que rodam. Fascínio, tá? Vamos ver lá? Ele tem uma resposta diferente a sons. Às vezes sons muito baixos, ele fica alterado. Às vezes sons muito altos, ele se mantém alterado. Às vezes um som que você não consegue perceber, você nem sabe de onde vem, ele se altera. Então tem uma resposta diferente aos estímulos sonoros. Às vezes, vamos lá, apresenta indiferença à dor. Ele cai, ele não chora. Ele se machuca, ele não chora. Ele às vezes está, o tempo esquentou e ele está com uma blusa de frio, mas ele não tira. Então você nota uma indiferença à dor, ao frio, ao calor, aparenta essa indiferença. Ou às vezes ele tem uma hipersensibilidade a texturas. Isso daqui, essa blusa me incomoda, essa pulseira que ele tem, que às vezes está nele, incomoda. Então tem uma hipersensibilidade, quer dizer, bastante sensibilidade a texturas, a cheiros, tá? A barulhos. Então você nota que tem uma hipersensibilidade, às vezes pouca sensibilidade. Às vezes você pode pôr o que for com ele, você apresentar para ele todas as texturas e ele se mantém, o quê? Com um nível de hipossensibilidade, pouca sensibilidade. E às vezes tem interesses comuns aos ambientes. Ele chega assim, ele observa ou corre atrás do ambiente e anota às vezes uma sujeirinha, um pedacinho de linha que está lá no canto da sala. Interesses incomuns. Tudo isso nós podemos observar, diante de todos esses relatos que eu estou dando, que eles têm alterações sensoriais. E agora? Como proceder? Como verificar por que dessas alterações sensoriais? Faz parte do espectro. Então, todas essas alterações sensoriais faz parte do espectro. E isso afeta o comportamento. Então, para tanto, ele tem um comportamento diferente, ele tem um comportamento que muitas vezes as pessoas acham, peraí, mas ele se porta desse jeito, ele entra num ambiente, ele vai atrás de uma linha pequenininha e tantas coisas outras estimulantes que são importantes e ele vai atrás de um fiozinho de linha e às vezes ele não consegue ficar vestido, às vezes ele se incomoda com as luzes, com os cheiros. Tudo isso determina a dificuldade dele sobre integração sensorial. Com isso, o processamento dele sensorial é diferente. Observamos isso muito no dia a dia. Às vezes as famílias relatam para mim coisas diferentes do seu filho. Quer dizer, afetam o comportamento dele. E com isso, a gente observa, nos horários das refeições, ele tem uma seletividade alimentar, ele gosta de um alimento sempre feito da mesma forma, ou às vezes no prato só pode ter alimentos de uma determinada cor, uma indisciplina durante as refeições. Então tudo isso denota uma alteração sensorial. Muitas vezes o horário de dormir, ele não tem horário de dormir, ele mantém dificuldades de pegar no sono, muitas vezes ele chora demais para dormir, tem um sono agitado, tudo isso denota uma alteração sensorial. E às vezes fora de casa, às vezes ele vai para uma festa, ele vai para um parque de diversões e tem comportamentos diferentes e a família fica constrangida. Às vezes ele cria problemas diante de festas de família, diante de passeios que nós damos, diante de um passeio num parque, diante de um passeio de ônibus. Então ele tem comportamentos diferentes. Então tudo isso nós observamos que a criança tem alterações sensoriais e isso afeta o comportamento dela. Então às vezes eu vejo famílias que não querem mais sair com seus filhos, tem dificuldade de interagir, porque a criança não consegue fazer esses ajustes com o meio ambiente. Então, eles têm
auto e heteroagressão, quer dizer, não sabe como se portar, eles começam a agredir outras pessoas, ele começa a se autoagredir, ele não gosta do contato físico, ele tem um equilíbrio inadequado, ele anda na ponta dos pés. Tudo isso são situações de comportamento por causa da sua grande dificuldade de fazer os ajustes com o meio ambiente.